Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Aqui a gente fala sobre expansão de consciência, física quântica, falamos sobre filosofia, sobre mitologia e tudo aquilo que pode agregar à nossa consciência para que possamos ser seres melhores, para que possamos expandir a consciência e que eu possa ser, assim como muitas pessoas aqui são, para mim, fator de soma, de contribuição na vida de vocês. O meu nome é Lohane Souza. Nesse vídeo, nós falaremos sobre mais um princípio do livro O Kaibalho. Eu estou aqui deixando a minha visão do que eu acho sobre o livro, do que eu entendi e qual a finalidade prática desse livro nos nossos dias atuais, porque não adianta, né, a gente ler um livro e não conseguir assimilar ele, conseguir digerir o que ele está tentando nos dizer e como aplicar isso no dia a dia. Então, tudo que eu vejo que não dá para ser aplicado, que eu não consigo assimilar, infelizmente, com o tempo, acaba se perdendo. Porque se eu não consigo assimilar, para que eu vou guardar essa informação? Tá certo? E hoje, gente, a gente vai falar do princípio da polaridade. Em outros vídeos eu já falei pra vocês que eu mandei imprimir, assim, eu tenho um livro, né, normal, mas eu mandei imprimir uma apostila, porque eu gosto de escrever, eu gosto de ler, eu gosto de escrever os meus insights, né, e eu gostaria de começar lendo um trechinho que eu retirei de um livro de René Descartes. Para alcançar a verdade, é necessário pelo menos uma vez na vida se desfazer de todas as opiniões recebidas e reconstruir de novo, desde o fundamento, o seu próprio sistema de conhecimento. Isso quer dizer que às vezes a gente carrega, né, coisas as quais não são nossas, né? A gente carrega teorias e acredita em verdade que a gente comprou, né? Ou nos foi dada. Porque a impressão que a gente tem quando a gente começa a desenvolver o nosso senso crítico é de que as coisas já estão formadas, né? De que é um modelo e devemos seguir esse modelo. Mas com o passar do tempo a gente descobre que existem inúmeros modelos, inúmeras verdades, meia-verdade, caminhos. E eu achei interessante isso aqui, que ele fala que para você alcançar a sua verdade é necessário você reconstruir todas as coisas, peça por peça, assunto por assunto, área por área, de acordo com aquilo que o seu critério, né, o que você entender de melhor para sua vida. Então, assim, que fique a seu critério. Então, é isso que a gente está fazendo. Hoje em dia, no mundo tão materialista como o nosso, né, que só enxerga o egoísmo, a mais-valia a qualquer custo, não é fácil encontrar pessoas que queiram o conhecimento e quando quer tudo por egoísmo, nada em questão de fraternidade, de ajudar, de mudar, mas sempre o que eu posso ganhar com isso, até o que isso vai me fazer, quanto de dinheiro eu faço, eu quero conseguir mais do que os outros, ser mais do que os outros, sempre em desejos egoístas, né? A professora Lúcia Helena Galvão fala muito sobre isso, da questão de que a gente pega um conhecimento muito antigo, muito valioso e aplicar nos dias atuais, mas temos que tomar um cuidado, porque a gente aplica de acordo com aquilo que a gente acredita, e a gente acredita que é o egoísmo acima de tudo, a gente acredita na materialidade, e isso é um perigo, tanto para nós quanto para os outros, né? E então, a necessidade de abordar esse assunto no canal nasceu exatamente disso, né? De poder entender como que funciona a realidade, né, e de acordo com a minha visão de mundo, né, com o que eu acredito, que é muito pessoal meu. Será que esse conhecimento enquadra? Bom, eu vou falar muito pessoalmente que para mim se encaixa, porque eu não acredito na finitude do homem, não acredito na materialidade, eu não acredito que seja só isso aqui, que tudo é por acaso, que todo o corpo tenha tanta inteligência, a natureza tenha tanta inteligência em vão, né, em si. Então eu acredito em vidas extraterrestres, até porque é como se você tivesse, sei lá, você faz uma cidade e você vai vender ou alugar apenas uma casa, sendo que você tem muitas casas para criar mais e mais. Então eu acredito nessa ideia de um todo muito maior, né? Porque, e ainda assim eu vejo que tem muitas crenças, muitas pessoas que acham que juntando todas as partes daquilo que a gente consegue conceber através dos nossos sentidos, a sociedade, a natureza e tudo mais, a gente ainda consegue conceber o que é o todo. Eu acho que ainda não, né, porque acredito que isso seja só um aspecto muito pequeno do que ele ainda pode ser. No próprio livro, o Hermes traz, né, o livro não é escrito por Hermes, mas segundo o autor, chega um momento em que o próprio Hermes fica em silêncio em relação a algumas perguntas dos seus discípulos. Seja porque talvez os discípulos não estejam preparados, ou talvez porque o próprio entende que chega um momento que a gente não consegue ainda conceber tudo.
tá bom? Então vamos lá, gente. Recapitulando, a gente passou pelo princípio do mentalismo, que o universo é mental, né? Em absoluto, nós somos um só. Então, se somos um só existe um, não tem nada fora. A gente passou pela correspondência, que o que tem acima tem abaixo, e através da correspondência a gente consegue entender planos mais difíceis de serem entendidos. A gente passou também pelo princípio da vibração, que nada está parado, tudo vibra, sentimentos, falamos também da nossa assinatura vibracional, e hoje nós falaremos sobre a polaridade. Vou ler aqui para vocês o que está escrito. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu par oposto. O semelhante e o desassemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em graus. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Então ele está falando que, por exemplo, ele dá vários exemplos aqui no livro, vocês vão ver que essa é uma parte muito pequena do livro, até porque, como os princípios estão entrelaçados, né, eles correspondem um ao outro, aí vai ficando mais claro e mais fácil da gente entender. Se eu tenho uma polaridade aqui quente, aqui é quente, e aqui é frio, ele tá falando que esse intermédio aqui, que são a mesma coisa, só que é diferente de vibração. Então, se aqui é frio, vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, vai vibrando, e passa a ser quente. Porém, isso é muito relativo, porque como que eu vou saber onde termina o frio e começa o calor, onde começa o calor e termina o frio? Veja, é uma coisa da mesma natureza, é a mesma coisa, diferente só por causa das suas extremidades. Então não dá pra você saber quando que começa o frio, quando termina o frio e quando termina o calor, ou quando termina o calor e começa o frio. São coisas iguais, que as suas diferenças estão apenas no grau. Então pensa na matéria e pensa no Pai. Então, à medida que você vai vibrando, 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 e vai deixando a matéria, vai se utilizando, você fica mais próximo ao Uno. E nesse meio, né, dessa polaridade, né, que tudo tem dois lados, né, o universo, ele é dual. Então, tudo tem o seu oposto. Dentro dessa polaridade, existem graus e mais graus, que são os graus de vibração. Então, quanto mais você está polarizado mais ou menos em um lugar, você vai vibrando, a tendência é que você vai para lá do outro lado do polo, né? Então, assim, a gente fica meio que instável, vibrando, vai e volta. Então, a gente fica entre essas duas polaridades. E não se sabe onde que termina um e começa o outro. A gente pode chegar à conclusão de que todas as coisas são duais, certo? Todas as coisas. Aquilo que a gente fala que é mal, né, que não é mal, é uma forma só que nós, humanos, categorizamos para nós, a gente pode escolher dentre todas as coisas o grau de vibração em que nós estaremos localizados, para ficar mais didático. Por exemplo, se eu percebo, eu tenho muita raiva, então, em potencial do outro extremo, né, eu sou uma pessoa que sinto muita raiva, sou descontrolada. Em potencial, eu sou uma pessoa paciente, porque se eu sinto raiva aqui, da mesma natureza, paciência, são da mesma natureza, eu vou vibrar mais alto, até que eu consiga vibrar na paciência. Então não se sabe quando termina um e começa o outro. A gente pode fazer, não é uma transmutação, né? Transmutação é uma palavra que a gente usa muito na alquimia, porque é pegar uma coisa e transformar totalmente em outra. Você não vai transformar, são coisas da mesma natureza. Você vai apenas mudar o grau da sua vibração até chegar no extremo da polaridade que você deseja. Então esse princípio vem falar, né, nos dá a ideia que tudo é relativo. O grande, o pequeno, o amor e o ódio são da mesma natureza, porém diferente, porque um tá num polo, o outro tá no outro polo. Então o princípio da polaridade fala que podemos passar de um estado mental para outro estado mental através do conhecimento desse princípio, entende? Então não existe nada que é absoluto. Por exemplo, fulano é absolutamente ruim, ou ciclano é absolutamente bom, ou isso aqui é absolutamente quente, ou isso aqui é absolutamente frio. Não existe absoluto, lembra? Todas as coisas são relativas. Quando a gente fala de algo absoluto, ela não vai manifestar aqui, porque absoluto é apenas o todo. Então, quando a gente tem uma dualidade, a gente pode transitar essa dualidade, escolher os estados de todas as coisas que a gente vai querer. Se a gente não faz essa escolha, e o Caibalion deixou isso muito claro, alguém vai fazer essa escolha por você. Lembra do início do vídeo aqui que eu li um trechinho de René Descartes que fala que a gente precisa sim escolher a verdade que a gente quer na nossa vida? E aqui eu quero ler um trecho para vocês muito interessante para enfatizar ainda mais o que o livro diz.
Olha só, as coisas frias podem ficar quentes, e assim por diante. A transmutação sendo sempre entre duas coisas da mesma natureza. Precisa ser da mesma natureza. Frio, calor, quente, quente, frio. Porque, vamos supor, eu quero transformar algo frio em algo duro. Não é da mesma natureza, entende? Mole, duro, da mesma natureza, a gente consegue elevar em grau de vibração até atingir o outro polo. Continuando. Entre duas coisas da mesma natureza, porém de graus diferentes. Tomemos o caso de um homem medroso, elevando as suas vibrações mentais na linha do medo e da coragem. Então aqui eu tenho medo e eu tenho a coragem. Então se ele quer chegar, ele tá no medo e ele quer chegar na coragem, basta que ele comece a vibrar mais e ele passa de um estado, de um polo para o outro. Então, elevando os graus de vibrações mentais do medo e da coragem, pode chegar a possuir o maior grau de coragem e intrepidez. E de igual modo, um homem preguiçoso pode mudar-se em um indivíduo ativo, energético, simplesmente pela polarização na direção da qualidade que você deseja. Então, se você vê um ponto aqui, basta que você encontre o outro polo dele para que você chegue. Eu acho muito interessante essa ideia também, porque isso tem muito a ver com algumas questões da nossa sombra. Carl Jung vai falar que quando a gente tem uma sombra, a gente só consegue enxergar e resolver a sombra, um aspecto que a gente reprime, um aspecto que a gente não gosta na gente. Ao invés de você reprimir, você precisa olhar para aquele aspecto. Porque se você falar assim, nossa, não, eu não sou isso, porque você tem vergonha de admitir isso em algum momento pode o quê? Te pegar pelas costas. Mas se você sabe que você está em território inimigo, vamos supor, vou colocar aqui para ficar mais fácil. É mais fácil, já ouviram uma frase assim? É mais fácil um inimigo revelado, é melhor ter um inimigo revelado do que um amigo que não é revelado? Sabe aquela pessoa que finge ser o seu amigo? Ali que tá a dor. Então nós somos traídos por aqueles que confiamos. Então quando a gente pega um aspecto nosso, que a gente prefere jogar, né, para debaixo do tapete, isso são o que Carl Jung denominava como sombra. A gente joga aquele aspecto para debaixo do tapete. E fica com receio, né, de admitir para nós mesmos, porque é vergonhoso, porque a sociedade não aceita, porque eu mesma tenho um próprio preconceito comigo, por eu achar que eu tenho esse aspecto, é muito perigoso. E aí não dá pra gente aplicar aqui a polaridade, porque se eu descubro um aspecto e basta que eu polarize do outro lado. Mas se eu acho que eu não tenho esse aspecto e eu vou esconder isso até mesmo de mim, porque a gente faz isso muito e o tempo todo, a gente tá perdendo uma grande quantidade de energia que a gente poderia estar implicando, né, estar aplicando naquela questão em si. Então, quando a gente tem um aspecto, eu falo, não, realmente eu tenho aqui, sei lá, eu sinto muita preguiça. Se eu consigo enxergar que eu tenho preguiça, peraí, eu vou dar um jeito. Entende? Mas se eu falo, não, eu não tô com preguiça, é porque... E começa a contar histórias, aí eu não consigo mudar o grau da polaridade desse aspecto, entende? E isso é muito interessante, porque você vai começar a integrar o ser humano que você... através desse princípio. Então eu preciso identificar o grau da minha vibração o máximo que eu puder. Isso é autoconhecimento, né? Eu identifico o grau da minha vibração dentro de uma polaridade da mesma natureza e eu modifico conforme aquilo que eu quero. Existe um pássaro, que eu não tô lembrado o nome dele, mas eu não sei, gente, eu não entendo muito, mas eu sei que tem um passarinho que ele joga os ovinhos do outro passarinho fora e coloca o dele lá. Aí aquele passarinho, sem entender nada, continua ali chocando o ovinho quando nasce, né? Quando o passarinho pretinho, é um passarinho bem pretinho assim, ele cresce, ele fica maior, né, e o outro fica ali chocando sem saber que é o filho dele. Bom, mas ele chocou por tanto tempo, ele cuidou, ele alimentou, é filho dele. E isso acontece muito com as informações que a gente recebe. A gente recebe informação lá atrás, de ideias, de crenças que as pessoas ao nosso redor, que a sociedade acha que é o certo, acha que tem que ser por esse caminho, que é isso aqui que você tem que fazer. Você chocou tanto tempo essas ideias, você nutriu tanto tempo essas questões que fica difícil mesmo se desfazer disso, né? É dolorido, né? Como se você estivesse desintegrando, né, e retirando uma parte do que você acha que você é. Mas é apenas uma crença que foi plantada, né, que foi colocada ali no seu ninho enquanto você ainda era muito jovem, e aí a gente fica preso nessas crenças. Por isso que eu achei muito interessante esse trecho do livro que eu li e quis trazer aqui para vocês. Gente, essa é a lei da polaridade, não tem segredo, é muito simples, existem dois polos,
você identifica em qual vibração, em qual estado vibracional dentro desse polo você tá e se move pro lado que você quiser, né? Até existe uma lei de Isaac Newton que fala sobre o pêndulo, sabe? Eu acho que eu vou trazer ela no próximo princípio do princípio do ritmo. Mas, basicamente, o pêndulo tá aqui no meio e ele se move, né? Então, tem que ter os dois opostos. Do ritmo, a gente vai precisar ainda correlacionar com essa lei aqui. Você viu que a gente pegou do polo, da vibração a gente precisou pegar do mentalismo, elas estão todas correlacionadas. Então, eu vou trazer aqui no próximo vídeo sobre o princípio do ritmo, para a gente abarcar ainda mais essa questão. Então é isso, opostos que são da mesma natureza, mas a única diferença é o grau de cada um. Não existe bom ou ruim, é tudo muito relativo. Então meditem sobre isso, leiam um livro e escrevam para mim aqui a percepção que vocês tiveram desse princípio. Vou ficando por aqui, super beijo, até o próximo vídeo.